Gente, se tem um momento nesse curso que me dá um pouco de temor e tremor, é falar desse assunto aqui, tá? Por quê? Porque é o mais importante, tá? Tem muitas pessoas que se apegam muito à questão dos apócrifos, às questões de Maria, de adoração, veneração de imagens ou intercessão de santos, mas na prática, onde que a gente precisa trabalhar, nos ajustarmos, inclusive com certas divergências que temos com outras denominações evangélicas, é nesse assunto aqui. Se tem um assunto que faz diferença para essa vida e toda a eternidade, é salvação. E para essa vida, até que morramos ou sejamos arrebatados, é santificação. Então eu vou começar hoje, não que isso não esteja planejado. Na verdade, tem um esquema aqui que alguns podem ter visto de relance enquanto a gente trocava, mas é um esquema para 3 aulas, tá? Hoje eu vou falar de salvação e santificação. Mas nós temos uma profunda diferença em relação ao catolicismo, em relação à salvação. Uma diferença importante que quem já conhece precisa se aperfeiçoar nesse conhecimento para poder tratar desse assunto com o católico. E quem nunca teve contato vai achar muito estranho, porque é uma coisa muito cheia de detalhes, né? E que coloca também a igreja como uma instituição, como uma organização mediadora, não apenas aquele papel que eu falei de Maria no domingo passado, não apenas os santos que eu falei da veneração na, na terceira aula, mas a igreja se torna mediadora. E na verdade a gente precisa pensar que a gente tem a igreja como uma organização local a qual nós devemos comparecer, nós devemos fazer parte, nós devemos congregar, mas ela se tornou uma multinacional, uma incorporação multinacional, isso não agora, ao longo da história, e que se tornou medianeira também no sentido que a gente viu no domingo passado em relação a Maria, é, como algo que se você não tiver dentro, tá fora, né? Ou você é católico praticante dentro do catolicismo romano, ou você tá fora. Só que ainda assim eles dão aquela margenzinha no SIC para dar um jeito da pessoa conseguir entrar depois. Então, assim, por que eu estou fazendo esse preâmbulo nesse slide de título? Porque vai ter assunto aqui que vai, de alguma forma, afetar quem vem do meio presbiteriano. E vai ter assunto aqui que eu vou falar que quem veio do meio assembleiano, pentecostal, me desculpe, mas eu não posso concordar. Talvez esse assunto venha hoje, talvez esse assunto venha domingo que vem, ou no 7º domingo do curso, mas a gente precisa ser bíblico, não apegado a uma denominação, mas ser bíblico. É a Bíblia que nos ensina e a interpretação somente da Bíblia que vai lidar com alguns assuntos aqui. Então hoje eu vou começar com o assunto de salvação, de santificação. Na semana que vem nós vamos tratar de missa, culto. Na outra semana mais algumas coisas, mas que no fundo, eu estou tratando de um grande sistema que chama sacramentos. Tá? E quem não conhece, ótimo estar aqui. Procure ver os 3 domingos. E por quê? Porque não dá tempo de tratar tudo isso em um domingo só. Quem já conhece vai poder contribuir com algumas coisas? Sim. Mas lembre-se, eu estou seguindo uma linha do catolicismo
oficial da teologia católica oficial do final do século XXI. Às vezes eu vou colocar uns acréscimos aqui de cultura católica, mas é coisa minha e eu vou chamar a atenção disso, tá bom? Começando assim, você ora por nós, eu esqueci seu nome, é Rodolfo. Rodolfo, ora por nós, por favor. Obrigado, Deus, por essa manhã linda, pela alegria de nos reunirmos e encontrarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que ensina todas as coisas, possa ensinar o nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu queria também fazer uma propaganda aqui. Se você não esteve na ceia, assista a mensagem. Tá? Para mim, foi uma das melhores mensagens que a gente precisa ouvir. E tem a ver com salvação. Tá? O assunto adoção tem a ver com salvação. Vamos lá. Lembrando, o objetivo deste curso é explorar as principais diferenças entre o catolicismo e o ensino bíblico, compreendendo suas origens, doutrinas práticas à luz das Escrituras. Aprenda a abordar essas questões com sabedoria, respeito e amor, fortalecendo sua fé e capacitando-se para diálogos edificantes sobre a verdade do Evangelho. O assunto, como é tratado no SIC, como justificação, e hoje eu vou falar muito a respeito do batismo, e depois eu vou falar muito a respeito dos outros sacramentos. No SIC, Declaração 1987, para quem não esteve nas outras aulas, SIC é o Catecismo da Igreja Católica Romana, não está escrito isso no título, escrito pelo Joseph Ratzinger antes dele se tornar Papa Bento XVI, publicado em 1994. A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos dos nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Cristo, citando Romanos 3:22, e pelo batismo, citando Romanos 6:3 e 4. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Naqueles que foram regenerados não resta nada que impeça de entrar no reino de Deus. O pecado de Adão, o pecado pessoal, as sequelas do pecado, das quais a mais grave sequela é a separação de Deus. Então, assim, uma definição boa para pecado é separação de Deus, é o afastamento. E aqui a gente começa a ver algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. É pelo batismo que nós somos perdoados? Não. É pela morte e ressurreição de Jesus. É a vitória que ele nos deu na cruz, a graça, esse presente, que nós vamos tratar várias vezes ao longo desses dias, mediante fé. Então, assim, a fé no batismo, pelo batismo, é uma coisa bem complicada. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes parece um detalhezinho, tem coisas bem certas, só um minutinho, tem coisas bem certas e no meio disso aparece é sutil, tem sutilezas. Fala. Desculpa, talvez eu já tenho uma curiosidade, gostaria de matar o seguinte, que na Igreja Presbiteriana se fala que alguns ritos, eles são meio de graça, ou seja, o batismo, a ceia, todos os demais ritos são chamados meios de graça. O que significa exatamente para eles meio de graça? Pois é, no presbiterianismo, aí eu vou pedir aguardar um pouquinho. Vou andar um pouquinho, eu vou chegar num ponto que a gente... se chama sacramento. Chama sacramento. Sim, mas é um ritual, Transmite esse perdão, e a água do batismo efetivamente lava o pecado. Na interpretação assim, sim. Mas a gente chega lá. Vai ter um ponto que eu vou ter que lidar com isso. Em relação ao presbiterianismo. Oi. Desculpa, no anterior que estava... Anterior a esse? Anterior a esse, isso. Ali no começo, a graça do Espírito Santo que tem o poder de nos justificar. É do Espírito Santo ou seria melhor, correto, pensar Jesus? Então, a graça é de Deus, a graça é de Deus. E se a gente pensar quem nos perdoa, em primeiro lugar, é o Pai.
Então, assim, concordo que é estranho, né? É estranho. Então, voltando aqui. No batizado, o batizado aqui não é o processo, tá? É a pessoa que está sendo batizada. É a pessoa, tá? Porque, assim, às vezes a gente fala do batizado como se fosse o evento. Obrigado. No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte ou as fragilidades inerentes à vida, que a tradição chama de concupiscência. Eu nunca tinha visto essa palavra até entrar nessa igreja e ler a revista e atualizada ou revista e corrigida. Quando eu entrei, eu comecei a ler pela NVI, que não aparece esse termo. Eu fui me deparar com o termo concupiscência sempre lendo os textos na Almeida. E a Salete estava vendo o Augustus Nicodemos falando a respeito do pecado e do perdão, um texto esses dias agora, essa semana, que eu achei muito importante também a gente refletir nisso. A salvação do pecado não faz com que as consequências do pecado não apaga as consequências do pecado, né? Então você achar assim, não, meus pecados foram perdoados. Sim, mas as consequências temporais desses pecados, antes da conversão, depois da conversão, né? As consequências temporais desse pecado, eles se mantêm. Deus não vai, a pessoa era um alcoólico, né? Deus não vai regenerar o fígado da pessoa nessa vida, ele vai regenerar o corpo todo no céu depois. Nós teremos um corpo glorificado. Mas as consequências de pecados cometidos ao longo dessa vida não são tratados na conversão. O que acontece é que essas consequências muitas vezes têm que ser tratadas, algumas, não todas, ao longo da vida, quando afetam relacionamentos. Né? Então a gente pensar um pouco nisso. Por nascerem com a natureza caída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam de novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Cristo. Isso ele está citando Colossenses 1, 12 a 14. Para a qual todos os homens foram chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Eu ainda não vou deixar nenhum comentário aqui, por quê? Porque tem mais um slide para falar disso. O João aqui, esse aqui é meu filho, tá, gente? Com 29 dias ele foi batizado na Igreja Católica, para não morrer pagão, tá? Católico também, igual eu, tá? Gente, era uma coisa que as sogras, né, a minha mãe e a mãe dela, ficavam falando pra gente. A gente mesmo não queria, não via necessidade de ser tão rápido, tá? Mas minha mãe e a mãe da Salete precisavam disso de alguma forma, essa cultura, tá? Então, assim, e foi a última missa que eu fui. Tá? 2 anos depois, eu vim para cá, conheci o Evangelho, houve a minha conversão, tá? A minha conversão é fruto de Deus agindo em mim, não é mérito meu. Pastor Fernando chamou para casa dele, que legal, vou para casa do pastor, olha que joia. Fez 3 encontros, eles fazem isso várias vezes, 3 encontros, conta da realidade do pecado do inferno, né? Deixa você com medo de morrer por uma semana e você confia na soberania de Deus, né? Que vai chegar aquela semana, você vai ouvir a boa notícia. É assim. Só que na cultura católica existe essa história do morrer pagão. E olha como que está aqui no SIC. Os pais cristãos hão de reconhecer que esta prática corresponde também à função de alimentar a vida que Deus confiou a eles. Gente, quando eu falo do batismo infantil, é um assunto que, eu sei, causa alguma controvérsia também com quem tem origem presbiteriana.
e eu sigo aquilo que eu fui ensinado nesta igreja. O batismo é um testemunho da pessoa, não por procuração. Testemunho público da pessoa, da sua fé, que ela não é capaz de exercer na sua infância, tá? Então, com os presbiterianos, a gente vai ter, de vez em quando, esse problema do batismo infantil. Do que isso quer dizer para eles? E como lidar com isso com os presbiterianos? Isso não é tema dessa aula, certo? E se você tem algum problema com isso, a gente pode até tentar lidar. Mas lembra que na reforma, nem tudo foi tratado da forma bíblica. Alguns assuntos foram mantidos por algumas denominações do jeito que eram. O luteranismo não é uma ruptura absoluta com o catolicismo, da mesma forma que o presbiterianismo não é, o anglicanismo não é, e os metodistas, por virem da igreja anglicana, também não romperam totalmente laços com a teologia católica. Então, muitas vezes, sobraram algumas coisas que a gente pode não concordar pela interpretação histórico-gramatical que a gente faz das Escrituras. Batizar é mergulhar. Batizar é estar coberto de água. E a gente sabe que lá na Suécia, né, na Escandinávia, tem uma época do ano que é difícil das pessoas mergulharem. Ainda assim, eles mergulham sim. Tá? E aí vem o batismo por aspersão, que também algumas igrejas aceitam. No catolicismo, o batismo é por aspersão, no sentido que se derrama água. E algumas igrejas evangélicas aceitam isso. Fala, irmão. Justamente isso aí, eu ia falar, o próprio João, enviado, né, ali já pregando o batismo de arrependimento, né? Sim. Assim também sobre as águas, mas você vê que arrependendo, né? Sim. Então você vê que aí, quando eles batismos de crianças, né, talvez não cabe isso aí, porque uma criança não tem capacidade de se arrepender, de entender a sua vida, a forma que ela nasceu e quando que ela vai, né, os seus pecados e assim por diante. Então você vê que o próprio Senhor Jesus já direciona diretamente isso aí, né? Sim. Dessa forma, né? Mais alguém? Beleza. A Igreja Católica, ensina que através do batismo, uma criança é resgatada do poder de Satanás, libertada do pecado original, feita inocente e imaculada perante Deus, regenerada, presenteada com o dom da vida divina, não cabia tudo, tá? Por isso que eu fiz em 2 slides. Feita participante na vida eterna, feita um templo do Espírito Santo, feita um membro do corpo de Cristo, bem-vinda à igreja e comprometida a crescer na fé católico-romana. Só um pouquinho, Tito, calma. Calma, Tito. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Aqui eu estou pegando algumas... Eu estou fazendo um compilado, tá? O McCarthy, isso aqui é do McCarthy. O que ele faz? Ele pega todas essas declarações e faz um resumo. Gente, aqui ele não está pegando uma declaração do SIC. Ele está resumindo muitas declarações daquele livro amarelo que eu mostrei para vocês. Fala, Tito. Não, é oficial, então. Que é feita participante da vida eterna pelo batismo. Né? Eu vou voltar porque é bem mais que isso, né? Resgatada do poder de Satanás. Então, assim, tá livre, né? Libertada do pecado original, pecado de Adão, pelo batismo. Não por ouvir, aí vamos ser bíblico, tem que ouvir, e a criança não é ainda capaz. Ela é capaz de ouvir, mas não de entender. E de tomar uma decisão, né? E tudo isso, né, feita inocente e imaculada, aí, gente, é um problema. Que é um outro problema que a gente tem com a salvação do catolicismo. Que às vezes a gente tem aqui também. Aqui que eu falo assim, no meio evangélico como um todo, não estou falando de igreja-fonte, tá? É de achar que a criancinha é inocente, que a partir de algum momento ela peca. Não! Fica no berçário. Tenha um filho, ou 2,
ou alguns, né? Conviva com os irmãos. Gente, a gente tem problemas de relacionamento, que são todos frutos do pecado, meu e do outro. Meu em primeiro lugar. Sempre coloque o problema em você. Então, quando fala de inocente imaculada, então, sabe, cara, não, é pecador. Todos somos. Mais uma vez, a mensagem hoje da ceia do Lucas é muito importante a gente se reconhecer. Sangue ruim. Sangue ruim. E não foi porque foi lavado pelo sangue de Jesus que a gente deixa de pecar. A gente deixa de permanecer em práticas de pecado. Mas, se a gente pecar, a gente tem como lidar com isso. Que a Igreja Católica ensina uma outra coisa. Spoiler de daqui 2 semanas, não percam. Como que a gente lida com os pecados ao longo do tempo. Que vai dar um esquema doido que a gente vai ver primeira vez hoje. Mas não dá para ensinar todo esse esquema. O esquema do McCarthy, tá? Então, valeu, Tito. É isso mesmo. É. Porque coloca no batismo uma coisa, um rito. Você faz, está livre. Não é assim, gente. Oi. Se a gente pensar que a gente fosse conversar disso com uma pessoa católica, talvez uma raiz de um problema desse é não enxergar o favor da graça na nossa vida e o pecado. Sim. Porque parece que essa declaração esquece que a gente precisa de perdão todo dia. Sim. Então talvez uma conversa com alguém que já foi batizado, eu também fui. Sim. Novinha, quando você falou, eu lembrei de coloca em casa. É que essa graça que ele concedeu na cruz, ela tem efeito todo dia. Sim, sim. E essa questão da criança não ser apta a fazer isso é não lembrar que, nossa, hoje eu pequei, Senhor, me perdoa. E aí tem essa restauração. Então talvez seja muito importante olhar para isso, mas do que a gente deveria colocar no lugar? Que a gente peca, que a gente precisa de graça. Uma das coisas que... eu vou tentar resumir porque, infelizmente, não gravou, né? O que você falou é muito importante. Nós pecamos todos os dias. Hoje cedo eu já pequei. Se vocês acham que não pecaram, o problema é de vocês. Tá? O perdão é algo que acontece o tempo inteiro. Só que existe uma coisa que, às vezes a gente tem que pensar assim, o relacionamento rompido por um pecado, o perdão não depende da restauração ou reconciliação. O perdão é uma decisão. Não vou me vingar, não vou revidar. Esse é o perdão. Deus fez isso lá atrás, muito antes. Ele decidiu como fazer isso antes da eternidade, antes do universo existir. Mas a reconciliação é uma via de 2 mãos. E a reconciliação com Deus também é uma prática diária de dependência. E, infelizmente, no meio evangélico, nós temos várias pessoas que são péssimos exemplos de, vou usar um termo aqui, santarrões. Os donos da verdade e os impecáveis. Os impecáveis. Gente, ser santo é ser separado para um propósito. Eu gosto muito de Efésios 2:10. É um dos versículos que eu mais gosto, porque muitas vezes as pessoas falam de Efésios 2:8 e 9. Porque somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, ou como está na Ave Maria, de vossos méritos. É presente de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitos obra-prima, poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nelas andássemos. Nós não somos salvos por boas obras. Nós somos salvos para boas obras. E muitas vezes, fazendo essas boas obras, nós somos perseguidos. Muitas vezes, fazendo essas boas obras, nós somos humilhados.
Muitas vezes pessoas que nós amamos são covardes ou ingratas conosco. E nós temos que lidar com isso, com um perdão, uma decisão. Hoje eu não vou fazer nada e eu vou esperar um dia a oportunidade de me reconciliar com essa pessoa. Se for possível. Se possível for. Ou até a própria morte. Porque às vezes você não tem mais relacionamento com aquela pessoa. Mas o perdão é um assunto, primeiro, de Deus com você. Primeiro, de Deus com você. Segundo, de você com Deus. E aí você vai lidar no horizontal. Né? Foi muito legal o que você falou, que é uma coisa, é um exercício diário, mas é muito mais um exercício diário de restauração, de regeneração, porque o perdão já é uma coisa resolvida. E no nosso caso, a cada vez que acontece, também a gente precisa lidar com o perdão como uma decisão. O processo é a reconciliação, o processo é a restauração. Mas o perdão tem que ser uma decisão. Ela precisa ser... O Fernando pregou a respeito do Senhor Vingador, não lembro se foi o domingo passado ou retrasado. A vingança pertence ao Senhor. Quando eu resolvo vingar, eu estou me colocando no lugar do Deus. Tá? Oi. O catolicismo teve um debate de que teve um concílio que até os 8 anos seguraria o batismo da criança. Então, depois foi derrubado por outro concílio, voltando a batizar recém-nascidos. Sim. Eles tinham uma visão, Sim. até os 8 anos. Veio um outro concílio que derrubou, porque eles acreditavam na influência de outras religiões em cima dessas crianças. Sim. Então tem um viés aí muito além do que religioso. Sim, tem o viés do sincretismo com o paganismo lá no começo, né? Falei já um pouco disso. No século IV, nós temos muitas heresias no século IV, porque quando aliviam as perseguições é que surgem as divergências e divagações que, infelizmente, povoam a teologia. E algumas dessas heresias ou dessas dissidências, divergências se mantêm até hoje, né? Muito bom. Oi. Com relação à criança, né, o apóstolo Paulo aqui em Efésios 1, quando ele fala do plano de salvação, do verso 3 até o verso 14, no 13 ele diz assim, ó, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E a criança não tem essa capacidade. Não tem. Isso é Efésios 1:13. Efésios 1:13. Eu já dei o curso de Efésios, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar que a criança não é capaz de tomar decisões na mais tenra infância, tá? Quando eu estou falando aqui, infância bebê, tá, gente? Se vai ser com 4, 5, 6, 8, 12... Mas a decisão tem que ser pessoal. O testemunho tem que ser pessoal. E então, assim, a partir de que idade, né? Há controvérsias de que a partir de que idade que poderia ser, mas precisa ser pessoal. Muito bom. A justificação, nós, reformados, vamos colocar assim, tratamos pelo sola fide. Somente pela fé. É somente Cristo, é somente Deus a glória, né? É só a Escritura, e aqui vem o sola fide. A justificação é um ato divino. Isso está em Romanos 8:33. Alguém pode ler? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus, sendo Deus quem os justifica? Está falando que é a igreja que faz isso? Não. A igreja é um instrumento de Deus para que nós congreguemos, para que vivamos o início da vida eterna aqui, sendo testemunhas da glória dele, da palavra dele, da ação do Espírito na nossa vida, apesar dos nossos pecados. De fazer a vontade dele, não a nossa.
Gente, como é importante cantar aquilo, tá? Seja feita a tua vontade. A gente canta, tem várias músicas que são nesse sentido. Ele declara um pecador justo aos seus olhos. Deus, na sua palavra, colocou-nos todos como injustos, todos nós, todos, para que Cristo, o único justo, se fizesse injusto em nosso lugar, para que nós nos tornássemos justos. Efésios usa uma expressão, em Cristo. Ao longo da carta inteira, Paulo aos Efésios usa a expressão em Cristo. E tem hora que eu acho que a pessoa está separada de Cristo, tá? Eu me basto. E muitas vezes essas pessoas são péssimos exemplos na sociedade do que é ser evangélico. Ser evangélico é ser perdoador. É ser pacífico. É ser sério, mas saber lidar com os prazeres que também foi Deus que nos deu. Ser sério no sentido de ser sóbrio. Ter uma vida sóbria. Mas ao mesmo tempo não ser o rancoroso ou o carrancudo. Nós temos uma coisa, gente, tem hora que vem verso. É 1 Pedro 3 que fala, 16, se eu não me engano, 15 ou 16, que fala que a gente tem que estar sempre pronto para dizer qual é a razão da nossa esperança. Por que nós somos alegres? Nós temos que estar prontos para dizer isso. Então, ser carrancudo muitas vezes afasta as pessoas. Ser legalista, com certeza, afasta as pessoas. Como que você vai falar do pecado dele se você mesmo não lida com os seus? Então, a primeira coisa do que você colocou é Juliana. Júlia, a primeira coisa quando a gente vai é se mostrar pecador. Eu sou tão pecador quanto você. Na hora que vai chegar para falar com qualquer um. Sou tão pecador quanto você. Ah, mas eu me confessei ontem com o padre. Daquela confissão pra cá, você pecou. E por que você pode falar isso? Porque eu também pequei. Não é assim, ó, você pecou e eu não pequei. Só que a gente não permanece na prática do pecado. E, gente, se você tem alguma dúvida, lê 1 João 1, 8 a 10, e você vai ver como que Deus trata quem fala que não tem pecado. Chama de mentiroso. Quem fala que não tem pecado, ou se faz sem pecado, Deus chama de mentiroso. Mais que o perdão de pecados, a justificação é Deus acreditar a sua justiça ao pecador e ver o indivíduo em Cristo. Como eu falei, em todo Efésios, né? O irmão leu o 13, mas todo esse texto, que é uma expressão de louvor. Tá? É uma expressão de louvor. Já teve 2 pessoas nessa igreja que fizeram música disso. Uma é o Davi, tá? O Davizinho, Distler. Na cruz, ele tomou a nossa culpa para que pudéssemos receber a sua justiça. A culpa que nós merecemos. Mereceremos até o final dessa nossa vida. Pelos pecados que cometemos. Deus assumiu. Ele não limpa, como parece na teologia católica, até um certo ponto, e dali para frente você tem que lidar com a possibilidade de perder a salvação. Que é o assunto, como eu falei, a gente tem um probleminha com o presbiterianismo em relação ao batismo infantil, mas a gente tem várias igrejas, Nazareno, Assembleia e outras denominações, que ensinam que a gente perde a salvação. Como que eu posso perder algo que eu já não mereço? Né? Eu já não mereço. Não tem nada que eu possa fazer para merecer, mas também não tem nada que eu possa fazer para
perder a salvação. Aí a santificação, por que o título era salvação e santificação? Porque uma coisa é o perdão de Deus me conduz para o céu. A santificação é, vou fazer as boas obras que ele preparou para mim, e de vez em quando eu vou pecar, e eu vou ter que lidar com esses pecados ao longo dessa vida. E não é, sinto muito, não é indo para o padre falando assim, padre, pequei, tal. Pequei em palavras, pensamentos, ações e omissões. Você fala isso para o padre e ele fala assim, reza 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Não, ao contrário, é mais Ave Maria. Reza 3 Pai Nosso, 10 Ave Maria que está tudo certo? Não. Mas é mais fácil do que lidar com as consequências do seu pecado. As consequências do seu pecado você vai lidar num processo de santificação. Que a Bíblia também mostra claramente, eu vou falar disso daqui 2 domingos, como que a gente tem que lidar com isso. Confessarmos uns aos outros. O som sumiu? Não? Tá. Oi? Não, foi aqui. Tá. Alguém está se adiantando no intervalo ou tem uma dinâmica lá em cima? Deus justifica aquele que crê em Jesus. Vamos imaginar, a pessoa está no leito de morte. E ela, faltando 2 minutos para dar a última respirada da vida dela, ela ouve do Evangelho e se converte. E uma pessoa que nunca se converteu, mas foi batizada, frequentou a igreja católica, frequentou a igreja evangélica, filho, neto, bisneto de crente, enfim, o que for, mas ela nunca tomou uma decisão de submeter a sua vida ao senhorio de Jesus. Mas ela foi batizada. Quem que vai para o céu? É aquele que, mesmo que seja nos 53 do segundo tempo por causa do VAR, ele toma a decisão ali, e mesmo que ele não seja batizado. A gente também tem um problema com o sacramento que acontece neste contexto. Que eu vou falar disso na 7ª aula, que é a extrema unção, ou unção dos enfermos. Que muitas vezes é colocada até com a pessoa já tecnicamente morta. Como se aquilo pudesse salvá-la. É um problema de sistema ritual. Nós temos 2 grandes problemas, rituais e legalismo. Essas coisas afastam as pessoas e nos afastam de Deus. Não fazem juntar. O que nos junta a Deus é algo que Ele já nos deu. É algo que já está presente na nossa vida. Nós podemos apagar, infelizmente, o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um relacionamento conosco, dentro de nós, que muitas vezes o pecado vai afetar. E a gente tem que lidar com isso. Mas é uma coisa pessoal. A salvação é comunitária, também o Augusto Nicodemos tratou disso nesse áudio, 3 minutos. Ela é comunitária. Ela é de muitas pessoas. Né? Ele não salvou a mim, ele salvou nos. Nos quem? Nós crentes. Mas é uma salvação pessoal no sentido de indivíduo a indivíduo. E o indivíduo a indivíduo é que passa por um processo de santificação que o meu é diferente do de vocês. Por quê? Porque eu passo pelos meus problemas. E às vezes a gente quer passar pelos problemas dos outros, sem dar conta dos nossos. É necessário, para obter essa salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou. Ninguém jamais será justificado sem a fé. Então há uma contradição, não tem? Pois é. Pois é, tem uma contradição. Às vezes a gente acha contradições até na Bíblia. Isso é um sinal. Mas são contradições de narrativas. De Marcos com Mateus, com Lucas, estava descendo, estava subindo. Tem livros ótimos de aparentes contradições. Mas aqui a gente está vendo uma
contradição que não acontece na Bíblia, contradição em relação ao assunto de salvação. Gente, falta um slide aqui. Que eu acho que é um texto meu, barra do McCarthy, barra do... Ai, caramba, como é que ele chama mesmo? Geisler. Foram os 3 livros, né? O Catecismo, o livro do McCarthy, o livro do Geisler, que eu usei para preparar. Então, assim, o que não está entre aspas, não tem citação? A citação tem numa versão mais antiga no site da igreja, o doc, né? Eu fiz um documento mesmo, um texto, com todas as citações e tal. Tá numa versão mais antiga, tá? O que está disponível agora são os vídeos. Mas na versão mais antiga tem o doc, né? Os documentos, aí tem as referências todas bonitinhas do preparo da aula. O principal problema que a gente tem é que o bebê é incapaz de exercer a fé salvadora. E aí, muitas vezes, o pai, o padrinho, eu fui padrinho de 2 primos, tá? Então, assim, eu sei o que é isso, eu não estou falando assim coisas... na prática, eu sou padrinho desses meus 2 primos. A gente está exercendo um papel medianeiro. O padrinho, seja um padrinho de batismo ou um padrinho de crisma, faz também um papel medianeiro, que a gente, como evangélico e como reformado, deve pensar que não. Cada um vive a sua fé. O nosso papel é proclamar. O nosso papel, às vezes, também é, gente, a pessoa vem te contar um problema, não faça fofoca. A gente chega e fala assim, querido, vamos conversar. Só que conversar muitas vezes demanda tempo da gente. Então, não é com todo mundo que a gente pode fazer isso, não é todo momento que a gente pode fazer isso, mas às vezes a gente tem que se deixar levar pelo papel, pela presença do Espírito Santo na gente e falar assim, hoje eu vou mudar a minha agenda para lidar com isso com o meu irmão. E aí, estar disponível. Ombro. Não, você errou. Ombro. Vamos caminhar junto. Que é o termo paráclito, que é um dos nomes do Espírito Santo, tá? É quem anda lado a lado. Não é quem está acima. A noção de que os pais ou o sacerdote pode crer em lugar da criança é antibíblica. O que está escrito em João 1, 12 e 13? Isto não é da vontade da carne. Isto não é por descendência. Alguém pode ler, gente? Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O 13 fala que não é da vontade da carne, não é pela descendência, não é porque alguém quis e orou intensamente. Ore. Mas não é por causa disso, não é a sua oração, é Deus respondendo a sua oração? Não. Deus já decidiu isso antes de você orar. E Deus decidiu a sua oração. Não é da vontade da própria pessoa. Não é porque ela é filha de crente dentro de crente, ou no caso, de judeu, naquela época. Não é porque alguém quis, é porque Deus quis. E Ele nos dá autoridade, Ele nos dá exousia, Ele nos dá poder, Ele nos dá direito de sermos filhos de Deus. É nesse sentido, mais uma vez, a beleza da mensagem do Lucas hoje na ceia. É nesse contexto que nós somos adotados pela fé, não pelo batismo, não pelo ritual. O batismo infantil engana os católicos quanto à sua condição espiritual, produzindo uma falsa esperança. É produzir a esperança na coisa errada. Nós devemos ter a nossa esperança em Deus, que não é coisa,
é um e é três pessoas que se relacionam perfeitamente entre si e, da parte deles, perfeitamente conosco. Nós é que não somos perfeitos. É nós que precisamos nos achegar. Eu tive uma ótima conversa aqui no intervalo. Não dá para reproduzir muitas das coisas, mas assim, às vezes é uma busca, todas essas coisas que a gente vem falando, Maria, adoração, veneração de santos, é buscar no outro, em Maria, no santo, ou em mim mesmo, algo que eu não consigo chegar a Deus, mas é Deus quem vai chegar a você. É Deus quem vai chegar em você, como? Usando uma pessoa que vai pregar o Evangelho. Usando o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí a pessoa se converte. Não é vontade. Não é ritual. É algo que acontece porque Deus assim quis. Aí vem a justificação do adulto. Eu vou dar uma paradinha nesse slide. Eu só vou falar o seguinte, gente. Eu conheço... eu tive um ex-aluno, muito tempo atrás, em um certo contexto assim, ele se converteu do presbiterianismo para o catolicismo. Tá? E aí a gente fica na dúvida. Será que ele entendeu que a nossa conversão é de pecador afastado de Deus para pecador sendo santificado por Deus por meio da fé por um presente que Ele nos deu? Então, esse ex-aluno meu passou por esse ritual do batismo de adultos. Tá? Mas antes disso, deixa eu... Ctrl L. Aí eu venho aqui. E aí eu dou Ctrl L de novo. Olha que bonito. Ó, spoiler das outras aulas. 2 páginas, porque não cabe, tá? É um esquema do McCarthy para tentar desenhar, né, em bloquinhos, fluxograma, como que a Igreja Católica lida com salvação e santificação e como é complicado. Vira um esquema corporativo, né? Vamos lá, começando aqui. Eu tenho que ficar aqui, né? Acho que aqui pode mais um pouquinho? Pode mais. O 4 está na imagem? Que bom! Então, ó, começando ali, bebê. Certo? Bebê passa por uma justificação através do batismo. Então ele passa de espiritualmente morto na concepção do catolicismo oficial, como McCarthy desenhou aqui. O bebê é justificado através do batismo, que pode ser feito aí nas primeiras semanas de vida, nos primeiros meses de vida. E aí fala que ele está espiritualmente vivo. Aqui, tá vendo que é uma linha que foi traçada aqui, a tradução é minha, né? Estado da alma. A justificação pelo batismo regenera nesse sentido, de passar de espiritualmente morto para espiritualmente vivo. Aí, mais ou menos, no meu caso, com uns 9 anos, mais ou menos 9, eu estava na 3ª ou 4ª série. Vamos lá, 9, 10 anos. Faz um negócio que chama catecismo, catequese, e vai fazer a primeira comunhão, ou primeira Eucaristia. Né? Lembrando, mais uma vez, da primeira aula, nós entendemos a palavra comunhão com outro significado. Eucaristia é a palavra grega para gratidão, que nós devemos exercer essa gratidão. Mas aqui está se tratando do sacramento. O sacramento da Eucaristia, o sacramento da comunhão. Aí faz a primeira comunhão, mas para fazer a primeira comunhão tem que fazer a primeira confissão. Aí chega para o padre, pequei em pensamentos, palavras e ações e omissões. É importante falar das omissões, tá? Tá em Tiago. Qualquer hora a gente vê lá, Tiago fala que a gente peca por omissão também, tá?
catequista tá aqui, depois você pergunta para ela, tá? Dê mais detalhes, senão não termino. Aí, gente, vai ficar rodando. Olha só como é uma coisa complicada. Vai ficar rodando alguns sacramentos, mas ó, justificação aumentada pela graça meritória e sacramental. Meritória e sacramental. É coisa que eu mereço e coisa ligada a rituais que são feitos aí ao longo do tempo. Então, assim, não pode ser só a primeira comunhão. Na primeira comunhão, a gente bebe o vinho, tá? Aí depois é só a hóstia, tá? E aí quem era católico sabe que a gente fica com vontade de beber o vinho também. Só o padre, só na primeira comunhão que a gente bebe o vinho. E aí... Oi? A crisma, ela vai aparecer em algum lugar, que eu não lembro agora. Assim, vai aparecer, não vai ser hoje, tá? E aí vai ter os sacramentos... E corre o risco, né, da pessoa passar batido, né? Passou batido, ó. Passou pelo... Corre o risco, gente, só na cabeça da gente, tá? Porque a pessoa peca, ela vai cair. Ela chega no final da vida e aqui vai morreu em estado de graça. Beleza, só que não. Vai entrar em vários loops aqui, que tem a ver com fé, com boas obras, com mérito... né? Com cooperar com a graça, que existe uma resposta de parte do movimento evangélico chamada monergismo, que eu tenho algumas reservas com esse termo e essa linha de pensamento, várias reservas, tá? Mas é muito mais uma resposta ao cooperar com a graça, certo? Sinergismo é a gente cooperar. Mas a gente faz as boas obras que Deus preparou. Não são as boas obras que eu escolho fazer porque eu acho que vai ser boa. Mas cuidado com essa história do monergismo também, né? Que é só Deus que faz em mim. Então, vai aparecer aqui, e olha só o que acontece. Cooperou com a graça. O não é pecado. Não importa o que seja. Agora, se esse pecado for sério... consciente, deliberado, porque tem pecado que não é sério. Tem pecado que é sem querer, que não é deliberado, tá? Tem pecado inconsciente. E aí vai ser desjustificado, que é perder a salvação. E aí vai passar por um processo que ele se arrependeu do pecado, volta pela penitência. Eu vou falar da penitência no terceiro domingo, no 7ª aula. E aí vai ficar nesse sou salvo, não sou salvo, sou salvo, não sou salvo. Ele vai estar aqui nessa outra parte. Só que o purgatório é pro vivo. Não. Espiritualmente vivo. Não. Onde você está falando? Aqui? Aqui. Morte em estado de pecado e está chegando alguma coisa. Não, mas eu não. Cooperou com a graça, morte em estado de pecado, não vai para o inferno. Morte em estado de pecado vai para o inferno. Aí é grau de punição. Gente, é complicado isso aqui. Tá lá na última vez que eu fiz o curso. Quer dizer, eu espero que ainda esteja lá. Se não tiver, eu dou um jeito, dou meus pulos de colocar tudo que... Esse conjunto é o que faz com que esses 3 domingos que eu falo sejam importantes da gente tentar assistir tudo junto, né? Fala, irmão. Sim, nós vamos tratar disso no último domingo. No último domingo, ou talvez no 7º domingo, a gente tentar fazer qual que é a diferença do limbo e do purgatório, até porque o limbo não como o irmão falou, né, não foi unânime. Ele é parte de uma teologia que não foi... Ela existe, mas ela não é oficial.
O limbo ficou no limbo, é uma coisa meio estranha. O limbo é cultural, o purgatório é dogma, né? Tá? Só a questão da Eucaristia aí, da Sim. primeira comunhão que a gente faz, eu participei desse período, e a gente tinha uma dificuldade, porque depois que você fazia a sua confissão, poder tomar a Eucaristia, se a hóstia colasse aqui na... Sim. Você estava em pecado. Eu vou falar. Você tinha que fazer todo o processo novamente, né? Se colasse aqui na parte Gente, é extremamente complexa essa parte, mas não era da aula de hoje. Interessante que metade da sala colou, tá? Sim! Conversou, todo mundo teve esse problema, não foi só eu, tá vendo? Mas não contava pra ninguém. Mas não conta pra ninguém. Pois é. Então, assim, gente, só para vocês entenderem, tô mostrando esse negócio, porque, assim, tratar disso aqui não vai ser tudo hoje. Falei do primeira parte, que é do batismo das crianças. Agora eu vou falar do batismo de adultos, que encaixa... onde que tá aqui? Fé e boas obras aqui. Não, tem um lugar que fala aqui do justificação do adulto. Lá embaixo. Lá embaixo, onde, meu... Aqui, o adulto. Adulto está em primeira graça, coopera com a graça, faz fé e boas obras, aí que vai ser justificado pelo batismo. É aí que ele vai batizar. Tá? Então começa daqui. O que eu vou começar a falar agora é essa linha aqui da direita para a esquerda, aqui embaixo. Tá? Pude, uma dúvida. Você tirou esse fluxo de um livro. Do livro, do Macart, do livro... Porque provavelmente ele explica como você lidar, porque assim, isso gera um desespero. Um conhecido nosso que tem essa, ele tem um desespero. Quer dizer, se eu morrer na hora errada, Isso! tudo muda. E provavelmente ele ensina como você lidar para trazer esse alívio. Talvez esse é o melhor gancho com o católico. Você pega de um desespero dele para uma explicação que leva a um alívio, né? Sim, porque, e na verdade eu já vi isso de assembleiano, tá? Já vi isso de assembleiano. De achar assim, porque achar que perde a graça, que perde a salvação. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque, como eu falei, tem assunto que no evangelicalismo não é unanimidade, não é bíblico, em parte, né? Enfim. Tá? Ritual da iniciação cristã de adultos. Então, um adulto, como esse caso de um ex-aluno meu, ele chegou, viveu como presbiteriano uns 20 e poucos anos, né? Talvez um pouco, 20 anos. Uns 20 anos. E ele deve estar com uns 28, 30 anos agora, por aí. E num belo dia ele falou assim, não, vou para a igreja católica. Estudou o catolicismo e achou que o catolicismo respondia às suas demandas religiosas de uma forma melhor do que ele via no presbiterianismo. Tudo bem. Aí o que ele foi? Ele foi lá e foi atrás do padre. Como que se trata disso? Faz um ritual. Faz o catecismo, aquilo que eu falei da catequese aqui, para uma pessoa que tem a família dentro do meio católico, está sempre lá na missa, ou nem tanto, mas que está, né, dentro, com a família católica, e faz o catecismo com 9, 10 anos, que foi quando eu fiz, e a crisma com uns 15 anos, ele não, ele vai fazer todo o processo, né, de uma vez só, chamado ritual de iniciação cristã de adultos. Então faz o catecumenato, que é uma palavra que vem da igreja primitiva, tá? Uma palavra que vem do grego. E aí uma única celebração dos 3 sacramentos. Já vai fazer tudo uma vez, né? Faz o pacote completo. Faz o batismo, faz a confirmação, que é o crisma, né? Para quem não sabe, eu ainda não falei, mas o crisma é passar óleo, né? A palavra Cristo é ungido. Então passa óleo nesse sacramento chamado confirmação. E a primeira Eucaristia ele vai fazer todo o pacote de uma vez. Ele passa por todo um processo que pode ser de alguns anos. Historicamente era de 3 anos. Lá no começo da igreja primitiva era. Que é mais uma coisa, gente, por que fazer um processo tão longo se basta crer? E depois, assim que possível, batizar. Né? E aí coloca no SIC, o serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Então,
mais uma vez, uma questão de ordem. As boas obras não nos salvam, nós somos salvos para as boas obras. Aqui, não sei se vocês separaram, mas eu falei na hora que estava esqueminha. Tem boas obras antes de passar pelo batismo. Ele tem que dar testemunho, não é só de fé. Ele tem que fazer boas obras na igreja para poder ser batizado, já adulto, para passar para o andar de cima, o espiritualmente vivo. Tá? Não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que a gente não deve fazer boas obras. Não. A Bíblia ensina que a gente não deve confiar em boas obras. A gente não deve achar que a palavra boas é no nosso julgamento. Certo? Não é no resultado. Não é no resultado das boas obras. As obras não são boas porque deu certo. Né? As boas obras são obras que a gente faz na dependência de Deus, em submissão a Ele, e os resultados também são dele. A glória é dele. Se der certo, agradeça a Deus. Se der errado, você fez de coração. O problema é seu com Ele, com Deus. Você fez de coração, deu errado, espera mais um pouco. Anda mais um tempo. Mas o resultado, o tempo, o resultado é de Deus. Não é nosso. E muitas vezes a gente está aqui querendo respostas imediatas e esqueminhas, tá? Macete. Se eu fizer isso, a minha mãe católica... Não, não é assim que funciona. Nosso papel é falar, usando a Bíblia. Dando testemunho de que somos pecadores, de que usamos a Bíblia, podemos usar a mesma Bíblia que eles, para mostrar a verdade do Evangelho. Não é a verdade da minha vida, não é a minha opinião. É a verdade do que está escrito na palavra de Deus. E muitas vezes a gente é imaturo e chega de uma forma meio, né, dando sola, sabe, gente? Não é o sola escritura, tal, não, é solada mesmo. Pá! Para quem não sabe, é coisa de futebol, tá? Entrar com a sola da chuteira. Não. Nós temos que ter mansidão. Nós temos que temer a Deus nesse sentido de que é Ele que vai fazer a boa obra. Nós só somos instrumentos dele, como o burro foi. A sarça ardente foi. Nós só somos instrumento dele. Nós não somos melhor que ninguém. E pior a gente pode disputar, tá? O pior aqui a gente pode até disputar. Paulo ganha. São Paulo. Ele ganha sempre. O batismo é necessário para a salvação, para aqueles aos quais o evangelho foi anunciado e que tiveram a oportunidade de pedir este sacramento. Ele cita Marcos 16:16. Você está com a católica aí? Abre para mim, uma das três. Marcos 16:16. Achou? Tá quase lá. Enquanto isso, quem está desocupado vê na evangélica também, né, gente? Pô. Acho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não será salvo. É isso, né? Quem não crer será condenado. Mas está dito que quem crer e não for batizado será condenado? Está escrito desse jeito? Não. Tá? Então, assim, parece aqui que você tem que pedir para ser batizado. Gente, é importante o batismo. O batismo é requisito de membresia aqui, né?
na nossa igreja. É um requisito de membresia. Que às vezes dá até algumas coisas com os presbiterianos que se convertem e que aí fizeram o batismo infantil, e aí a gente chega e fala assim, só, você tem que batizar de novo. O termo batista, e principalmente a linha menonita, que é a do Palavra da Vida, que é dos anabatistas, os rebatizadores, era uma resposta ao batismo infantil. Que batismo que vale? Como testemunho, como ordenança, é o batismo do adulto. No que depender de nós, por imersão. Certo? No que for possível, por imersão, para ser conforme é no texto bíblico. A aspersão, eu não estou tão preocupado com isso, com a aspersão. Mas achar que o batismo infantil de alguma forma salva, eu não creio nisso. Historicamente, surgiu até o anabatista e depois os batistas, justamente pensando no batismo adulto, que é um ponto que os assembleanos concordam conosco. Professor, no caso do batismo da congregação cristã, Isso eu não sei. eles fazem o batismo da imersão. Porém, eles pecam ali na questão em nome de Jesus, no nome de Jesus, eles não aceitam outros batismos por essa questão de... Do nome de quem? Em nome de Jesus, no nome de Jesus eu te batizo. Tipo assim, eles têm uma certa dificuldade nesse quesito da palavra. Eles não aceitam o batismo de outros religiões. Aí eles forçam um batismo novo Da fala, da linguagem. Tá. A questão daqui, por exemplo, quem batizou lá, quer ser membro daqui, por exemplo, as pessoas querem ser, passa por uma nova... Boa questão. Aí isso é para integração. Membresia. O irmão colocou em relação à congregação cristã do Brasil. Eu não tenho detalhes dessa questão específica do batismo. Mas a gente batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Assim como os católicos. Nós batizamos em nome dos três. O nome das três pessoas da Trindade, como os católicos fazem. E aí, no caso, a congregação diverge em termos em nome de quem? Seria em nome de Jesus? Eles batizam em nome de Jesus, mas eles usam uma outra palavra na frente que as outras denominações não usam. Não. Entendeu? Então eles questionam essa questão teológica. Isso eu desconheço. E existem igrejas unicistas, como acontece com a Testemunha de Jeová. Existem igrejas que ensinam coisas parecidas com a seita Testemunha de Jeová, sendo unicista, sendo contra a Trindade, que entra no mesmo problema, de não batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que também existe, eu conheço gente assim, e normalmente é gente muito legalista, gente que é exclusivista, né? A minha igreja que salva. A questão da congregação. Eu tenho bastante relacionamento com o pessoal da congregação, Sim. funcionários e tudo. Sim. O que eles falam é que a fórmula, na verdade, correta é assim, batizareis em meu nome. Então a fórmula é assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, fulano de tal, te batizo. Em nome do Pai, do Filho. Tá. Ela está representando Jesus Cristo na hora. Então a ênfase está no sacerdócio da pessoa que está batizando. Então em nome de Jesus, eu, pastor, te batizo. Então nós todos estamos errados porque a fórmula é errada. Aí tem um outro aspecto da congregação, que a água do batismo realmente lava o pecado. Que é santa. Então aquela água do batismo lava o pecado. E isso não é crença exclusiva deles, que eu já conversei com adventistas, mormons, também tem essa mesma crença, que a água do batismo fisicamente, a palavra não é fisicamente, mas literalmente lava o pecado. E muitos não aceitam o batismo no tanque, tem que ser água corrente. Deus é amor, isso. Se a gente perceber que a gente não tem, a gente tem o bíblico, mas nessa parte o bíblico é simplesmente a interpretação do que significa batismo, né? Que eu entendo seja mergulhar, né? Que é você entrar dentro da água. E em nome de... Você quer falar? Espera só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Não é que tem hora que a pessoa espreguiça, sabe? Tem essas
variedades de possibilidades, né? Então, assim, eu vou tentar trabalhar mais com a questão do catolicismo, mas é um problema. A gente tem problemas com a Trindade, e aí, no caso, a Trindade não é um obstáculo para a gente chegar no catolicismo, que é um problema com o sistema de Jeová e com algumas outras, né? Então, assim, a gente vai ter problemas com diferentes linhas não bíblicas. Fala, Luiz. Eu estava lembrando a questão do batismo, pelo menos como eu vejo, né? A questão de mergulhar na água, do que seria o rito correto, porque é o rito de Levítico, que tem questão, o João Batista, ele usava o rito de Levítico de purificação, que era colocado tanto para o judeu como para o neófito. Aquele que se convertia ao judaísmo, ele era obrigado a mergulhar em água como um rito de purificação. E ele usava o rito de purificação como uma forma de confrontar o próprio judeu com a sua natureza, que se achava justificado pelo mérito de nascimento. Então ele, tendo que fazer a purificação voluntariamente, ele só que confrontava com aquilo que ele tinha que expor realmente seu pecado, se dispor a abrir mão do pecado. Então, o rito que praticado pelo João Batista era o rito de purificação de Levítico, que é mergulhar em água. Por isso que eu entendo que, logicamente, o batismo que está sendo praticado é o batismo do João Batista, então mergulhar em água. Acho que essa é a justificativa para o mergulhar em água e não a aspersão, não o batismo de criança, né? Então, isso aí, claro, o entendimento é fundamental. Mas o rito em si, por que é este rito? É o rito de Levítico. Seria legal você passar qual que é a referência de Levítico, se você lembrar, para eu poder falar. Mas enquanto você vai vendo, eu lembrei, só para falar também o que o senhor falou, para gravar, né? Então, assim, algumas denominações, como o senhor colocou, colocam a água como uma água purificadora pela água em si, né? No caso do catolicismo, eu entendo mais pela cultura do que pelo catecismo, mais pela cultura do que pela teologia em si. Existe essa coisa da água benta, né? Da água benta. E isso se refletiu até numa certa igreja muito grande, que tem um canal de TV muito grande, que fala para a gente colocar um copo d'água do lado da TV, que eu não vou falar, tá? Não precisa, vocês sabem. Isso é ritual, isso tem a ver com doutrinas pagãs, né? Não importa se é do paganismo europeu, africano, asiático, não importa, né? É uma mistura. É um sincretismo. Então, assim, quando o Luiz estava falando dessa história de ter um texto em Levítico pelo qual João Batista seguia, por ser da cultura dos judeus daquele tempo, achou? Levítico 16:4, tá? Fica de lição de casa, depois a gente dá uma lida, porque eu quero completar isso com outro texto que eu quero que vocês procurem. Jesus fala de Naamã. E Naamã foi lavado para a purificação da lepra. E Naamã é exemplo para os saduceus e fariseus. Gente, se tem uma coisa que a gente tem que pensar, eu não quero ser nessa vida um neo-saduceu. Alguém que se alia ao Estado para benefício próprio. E eu não quero ser um neo-fariseu. Alguém que vai impor para os outros o que ele mesmo não faz. Dá para entender? Dá para entender porque eu falo isso com ênfase. Tá? É assim, são duas coisas, são dois papéis que havia no contexto da elite religiosa dos judeus do tempo de Jesus, que são para nosso temor. Nós não devemos ser assim. A gente afasta as pessoas. E as pessoas que têm aparecido na mídia, no YouTube e na política, são assim. São os dois. E são às vezes o mesmo, né? É um neo-fariseu e neo-saduceu ao mesmo tempo. A gente tem que tomar cuidado. A gente não deve se contaminar com o mundo nesse sentido. De achar que a nossa vida eterna é essa vida eterna que esses caras ficam pregando por aí. A nossa vida eterna é fazer a vontade de Deus. Nós somos amados na medida em que obedecemos. Nós não somos salvos por obedecer. Mas quem me ama é quem obedece os meus mandamentos. Não é quem aponta para os outros você está fazendo certo ou você está fazendo errado. É quem chega para o outro e fala assim, irmão, por que você está com essa cara triste?
Pô, tô passando por isso assim, assim. Se você tem um tempo, fala com ele agora. Se você não tem esse tempo, não chega e fala assim, eu vou orar por você e acabou. Vamos marcar uma hora. Quer conversar comigo? Se vai ter a conversa, também é Deus que vai agir. Se vai ter, se não vai ter, quando vai ter, que resultado vai ter. Mas é um perigo. Então, Naamã é um exemplo de um sírio que combatia o povo de Israel no contexto dos livros de Reis, que Jesus usa como exemplo. Um exemplo de um homem que foi curado, purificado por fé. Por fé. Não é pela água. A água simbolizava para o judeu. Foi muito bom que o Luiz colocou, porque simbolizava para o judeu. Só que aí, às vezes, dava mais ênfase para a água do que para Deus, do que para a fé, do que para a graça. Então, às vezes, a gente precisa se reconhecer também. Nós somos falhos e nós temos exemplos ruins na sociedade de gente que se diz evangélica e que muitas vezes criam obstáculos para nós. Fala, irmão. É justamente quem criou a água, quem criou o céu, quem criou a terra. Então, tudo aponta para ele. Tudo aponta para Deus. É Ele que criou tudo, né? Então, assim, é você desviar do Criador para a criatura. Seja uma criatura viva ou uma criatura a quem Deus dá vida, né? Porque é Deus que fala de águas vivas. E aí por isso que muitas vezes entra a história da água corrente também, né? Eu não sabia, parece que gato só bebe água corrente, né? O cordeiro, o carneiro, ele quer água corrente, ele não vai em água parada. E você tem que conduzir o rebanho para a água corrente. Água viva, que a mulher samaritana fala. Eu quero essa água viva. Mas assim, entendendo que essa água vem de Deus. Que o poder é de Deus por intermédio do burro, da sarça. A sarça não deveria ser endeusada. A cobra lá, né, a serpente, o Neustã, não era para ser idolatrado. Fala, Luiz. Esse negócio da água, né? Falar que a água isso parece a coisa do sábado, né? Sim. Não é o sábado que santifica você, é o contrário. O sábado foi feito para você. O Senhor santificou o sábado para os homens, né? E aí, o que o judeu, principalmente o fariseu, fazia? Impunha uma série de regras para o sábado, regras que não são bíblicas, né? Então, assim, a gente tomar um cuidado com isso, porque muitas vezes quando a gente está lidando com isso aqui, a gente está achando assim, o católico está errado e nós estamos certos. Gente, nós não estamos certos, a Bíblia está certa. Eu sou instrumento aqui para falar o que está no catecismo, na cultura católica, na minha história como católico e Bíblia, né? Catolicismo à luz da Bíblia, tá bom? E parece que acabou a aula no instante que eu queria. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não sei. Eu não tinha expectativa. É Laís, né? É. Laís, ora por nós, por favor, pra gente... Deus querido, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa aula. Que o Senhor continue abençoando o Woody para nos trazer mais conhecimento, para a gente ajudar os nossos amigos católicos e olhar para a gente também, para os nossos erros, para os nossos pecados, aquilo que a gente precisa olhar para a Bíblia e melhorar. O Senhor nos conduz em paz até a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.